te ensinar a usar palavras que com certeza absoluta você já conhece, ou você já viu, ou até mesmo você usa. Só que tem um truque com essas palavras que elas se tornam mais avançadas para você usar no seu teste do IELTS. São palavras que elas mudam o sentido quando você muda a pronúncia delas. Você sabia que existem palavras assim? Usar palavras simples do seu dia a dia, que você já conhece, provavelmente já usa, para conseguir aumentar a sua nota no teste do IELTS, garantindo ali uma excelente nota para você, mesmo que você esteja no nível básico, intermediário, avançado, não importa, fica aqui comigo, que é isso que a gente vai ver hoje. Nessa live aqui eu vou te ensinar a usar palavras simples para aumentar sua nota no teste do IELTS, porque esta é mais uma live aqui na Blime English. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa tarde de quinta-feira hoje, né? Pois é, o que eu vou fazer hoje com você aqui nessa live é te ensinar a usar palavras que com certeza absoluta você já conhece, ou você já viu, ou até mesmo você usa. Só que tem um truque com essas palavras que elas se tornam mais avançadas para você usar no seu teste do IELTS. Então você está aí imaginando como que você pode usar palavras simples do seu dia a dia, que você já conhece, provavelmente já usa, para conseguir aumentar a sua nota no teste do IELTS, garantindo ali uma excelente nota para você, mesmo que você esteja no nível básico, intermediário, avançado, não importa, fica aqui comigo, que é isso que a gente vai ver hoje, tá? Eu quero dizer para você o seguinte: às vezes, as pessoas acabam pensando assim, mas como que uma palavra simples pode me ajudar na hora do teste do IELTS? E é muito simples. A questão é que não basta só você conhecer palavras mais avançadas para soltar em cima do seu examinador. Você tem que ter um comando avançado do vocabulário que você tem. E é aqui que entra isso que eu estou te falando. O que é um comando avançado, né? Eu sempre falo isso com vocês. É você ser capaz de utilizar até mesmo as palavras simples de uma forma mais avançada, de uma forma menos comum, para você poder conseguir entregar mais significado para o seu examinador naquilo que você está falando, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Então eu já quero começar diferenciando para você aqui o que são essas palavras simples, tá? Para você não ficar achando que eu vou te ensinar palavras avançadas. Não é isso. Eu vou te ensinar palavras simples que você pode usar para aumentar a sua nota no teste do IELTS. O que são essas palavras? Essas palavras são palavras comuns do nosso vocabulário, mas que elas mudam o sentido quando você muda a pronúncia delas. Você sabia que existem palavras assim? Quando você muda a pronúncia dessas palavras, você acaba mudando o sentido que essas palavras têm. E por isso fica melhor para você poder, na hora do seu teste do IELTS, dar um outro significado, dar um significado secundário para aquilo que você está falando, se você souber usar palavras que são comuns no seu dia a dia, tá? E aí o seguinte, as pessoas geralmente confundem as palavras simples com uma coisa é uma palavra simples que tem um significado adicional quando você muda a pronúncia, que é isso que a gente vai ver aqui hoje. Outra coisa são palavras avançadas com significado mais complexo, tá? Aqui eu vou falar de palavras simples, que você muda a pronúncia delas e você acaba alterando o sentido, você dá um sentido secundário, um sentido a mais. Outra coisa são palavras avançadas que elas têm um sentido mais complexo. Geralmente são sentidos mais abstratos, tá? E o que eu vou falar com você hoje não é dessas. Eu vou te falar como que você vai usar a palavra. Eu tenho certeza absoluta que essas palavras que eu vou falar aqui você provavelmente usa e até já conhece, você já conhece e até usa no seu dia a dia, tá? Essas palavras, tecnicamente, né, a gente chama ela de heteronyms. O que é isso? Heterônimos, acho que é assim que fala em português. O que são heterônimos? São palavras que têm uma grafia idêntica, mas que mudam o sentido quando você pronuncia de forma diferente, tá? É esse tipo de palavra que a gente vai ver hoje aqui, para que você possa ali desenvolver na hora do seu teste do IELTS um comando mais avançado do vocabulário que você tem, seja ele básico ou mediano ali, tá? E aí o seguinte, você deve estar se perguntando, tá bom, mas são palavras básicas e que vão dar um outro significado, por que é importante eu usar essas palavras? E a questão é a seguinte, durante o seu teste do IELTS, existem alguns critérios que o seu examinador está analisando, tá? Não sei se você conhece esses critérios.
Quando você vai lá para o teste do speaking do IELTS, né, você vai ser avaliado pelo seu examinador durante o teste todo, tá? O seu examinador é treinado para observar esse tipo de coisa. Durante todo o seu teste do speaking, o seu examinador está avaliando 4 critérios seus, tá? 4 critérios seus. É isso mesmo, seus, não seu. 4 critérios seus. Que critérios são esses? O primeiro é fluência e coerência, o segundo é gramática, o terceiro é pronúncia e o quarto é vocabulário. Tá, ó, fluência e coerência, fluency and coherence, grammar, que é a gramática, né, o uso da gramática ali de forma acurada, de forma correta, pronunciation, que é um outro critério, e o último, que é o critério de lexical resource. Que lexical resource é basicamente o seu vocabulário, tá? E aí, dentro de cada critério, existe o que a gente chama de band descriptors. O que é o band descriptors? Band descriptors imagina como se fosse uma tabela, tá? E aí tem as notas ali. E cada nota tem uma série de características. Por exemplo, o candidato que está no nível 4, ele tem essa característica, essa e essa. O candidato que está no nível 5, ele tem essa característica, essa e essa. E assim por diante, até as notas mais altas do teste. E esses critérios, eles são para cada um desses critérios que eu te falei. Para fluência e coerência, para o critério de gramática, para o critério de pronúncia e para o critério de vocabulário. E aí, quando a gente olha para essa parte do critério de vocabulário, o seu examinador, enquanto ele está te ouvindo falar ali no speaking, né? E isso serve até também para o writing, tá? Enquanto ele está vendo você falar no speaking, enquanto ele está ali lendo a sua redação no teste do writing, dentro desse critério de vocabulário, que ele está prestando atenção no que você fala, tem um band descriptor lá que é o seguinte: o candidato consegue usar palavras, consegue usar o seu vocabulário com flexibilidade. É isso que está escrito lá. Aí eu te pergunto, o que é flexibilidade em termos de vocabulário? Você sabe? Você saberia dizer quando que você está sendo flexível com o seu vocabulário ou não? Flexibilidade para níveis de IELTS, tá? É você ser capaz de adaptar o significado de uma palavra de acordo com o contexto. É você ser capaz de utilizar uma palavra em diferentes contextos, tá? Isso é a flexibilidade que o seu examinador está olhando. E isso aqui é tão forte que se você tem acesso a esses band descriptors, né, que isso é público, né, tá lá nas estatísticas do IELTS. Se você tem acesso a isso lá, uma das palavras que mais se repetem dentro do documento é flexibilidade. Eles estão olhando se você consegue se comunicar com essa flexibilidade. Então, essas palavras que eu vou te passar hoje, essas palavras simples, que você consegue alterar o significado delas apenas alterando a pronúncia delas, elas são palavras que vão aumentar a sua nota no teste do IELTS, porque elas vão interferir com o critério de flexibilidade, lá com o band descriptor, né, de flexibilidade, lá dentro do critério de vocabulário. Conseguem perceber isso aqui? Estão comigo aqui, estão me acompanhando aqui, que você vai aumentar a sua nota no IELTS, porque você vai mexer no seu critério de vocabulário, aumentando a flexibilidade com a qual você usa. Mas você, mas Simon, você não acabou de falar aí que eu vou ter que mudar a pronúncia da palavra? Isso aí não afeta o meu critério de pronúncia, não? Não, e eu vou te falar por quê. No seu critério de pronúncia, o seu examinador, ele está analisando se você pronuncia a palavra de forma correta. É isso que ele está olhando. Se você é capaz de dizer aquela palavra de forma correta. A questão do sentido, tudo bem que ele se altera quando você pronuncia aquela palavra de uma forma diferente, mas o sentido está mais ligado ao vocabulário e não à pronúncia, tá? No critério de pronúncia, o examinador está vendo só se você está falando corretamente aquela palavra, seja com o sentido A, seja com o sentido B, beleza? E aí o que que você vai fazer? Por que que você tem que passar um tempo investir um tempo nessas palavras aqui, tá? Na maioria das vezes, vocês vão ver que eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Na maioria das vezes, essas palavras são palavras que vocês já conhecem. São palavras que vocês já usam no seu dia a dia. Então, quando você passa um tempo aqui dedicando a essa alteração de sentido das palavras, quando você altera o vocabulário, você vai fortalecendo o seu vocabulário e o seu comando desse vocabulário, tá? Então, por isso que é importante você
acabar passando um tempo com essas palavras, aprendendo essas palavras, para que você possa fortalecer o vocabulário que você quer, tá? E aqui deixa eu fazer uma pausa para te falar uma coisa. Se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando aqui para você, ou se surgir alguma dúvida aí na sua cabeça em relação ao teste do IELTS ou disso que eu estou falando, pode escrever sua dúvida aqui na live mesmo aqui, que eu vou conversando com vocês e vou responder, beleza? E aí o seguinte, é, quando você vai adicionando esses sentidos adicionais para a palavra, né, que você sabe, ah tá, se eu mudar a pronúncia dessa palavra aqui, ela vai significar, na verdade, isso aqui agora. Quando você faz isso, você cria profundidade no seu vocabulário. O seu vocabulário, quando você está se preparando para o teste do IELTS, você está focando basicamente em duas coisas, tá? Em alargar o seu vocabulário. O que é alargar o vocabulário? Conhecer cada vez mais palavras. Isso é você alargar o seu vocabulário. E você está olhando também em aprofundar o seu vocabulário. O que é aprofundar o seu vocabulário? Usar palavras em contextos diferentes. Você vai ser capaz de falar, essa palavra aqui ela serve para esse contexto, para aquele outro contexto. Isso aumenta a profundidade do seu vocabulário, do seu arcabouço linguístico. Eu gosto muito dessa palavra. O que é o arcabouço linguístico? É todo aquele conjunto de palavras e expressões que você conhece do idioma, para que você possa usar, tá? E aí, se você sabe usar palavras, ainda que sejam simples, que nem essas que eu vou te mostrar aqui hoje, se você sabe usar palavras em contextos diferentes, isso torna o seu discurso, a sua fala durante o teste do IELTS mais complexa. E quando você tem uma fala mais complexa, mas que é possível de entender, eu não falei difícil de entender, eu disse complexo. Quando você tem uma maior complexidade no seu teste do IELTS, você tem uma probabilidade de ter uma maior nota, tá? E quando eu falo para você aplicar essas palavras, para você aumentar a profundidade e aumentar a complexidade e a sua nota, isso serve tanto para o speaking, na hora que você vai falar na frente do examinador, quanto também na hora do writing. Porque lá na hora que você vai escrever a sua redação, estou fazendo assim com caneta, né? Porque na versão do papel, ou digitar lá a sua redação, se você encaixar essas palavras nos contextos exatos, o seu examinador também vai perceber isso, tá? Então isso aqui acaba aumentando a sua nota não só no teste do speaking, mas também lá no seu teste do writing, tá? E no teste do IELTS como um todo, porque elas vão se somando ali, tá? Então, por isso que você tem que gastar um tempo para assistir essa aula aqui, igual você está vendo aqui agora, você já está fazendo isso, mas você tem que passar um tempo dedicando a essas palavras, para que você possa cada vez mais alargar e aprofundar o seu vocabulário. É isso que a gente está olhando, tá? Aí você fala assim, mas então quer dizer que não é para usar a palavra avançada? O que vale mais? Eu usar a palavra avançada ou eu usar essas palavras simples aí que você está falando que elas mudam o sentido com uma pronúncia diferente? A questão é o seguinte, o que vale mais é você ter um comando avançado do seu vocabulário. Isso aqui eu falo sempre. O que vale mais é você ter um comando avançado do seu vocabulário, ao invés de simplesmente saber palavras avançadas. Tenha isso sempre na sua cabeça, tá? Não é só você conhecer palavras avançadas. É você ter um comando avançado do seu vocabulário, saber usar ele de uma forma mais avançada, tá? E aí, quando você usa, pensa aqui comigo, o que faz um faixa preta? Pega lá no jiu-jitsu, né? Igual eu faço jiu-jitsu, pratico jiu-jitsu lá. Qual que é a diferença de um faixa preta para um faixa branca, um faixa azul, roxa, até um faixa marrom? Qual que é a diferença? O faixa preta, ele sabe fazer coisas básicas em momentos complexos. O faixa preta, ele sabe fazer coisas simples em qualquer situação que ele cair. Por isso ele é um faixa preta. As faixas anteriores, né, você não tem aquela não é perspicácia não, percepção de como saber fazer algo simples de uma forma mais complexa. Você acredita que para dizer algo complexo, você tem que usar algo complexo, o que não é verdade, tá? Então, quando você vai desenvolvendo a habilidade de, mesmo usando coisas simples, dizer coisas complexas, isso vai te fazendo ser um melhor candidato para o teste do IELTS. Lembra que eu te falei lá
que o seu examinador está olhando os critérios e dentro do critério de vocabulário tem lá a descrição de flexibilidade no uso do vocabulário, quanto mais flexível você se torna, maior tende a ser a sua nota no teste do IELTS, porque você vai conseguir usar o vocabulário que você já tem melhor. E aí, quando você me pergunta se vale mais só usar a palavra avançada ou só usar essas palavras aqui, eu te falo, vale os dois. Você tem que usar palavras avançadas. Seu examinador está esperando isso de você. Só que não é só ficar usando palavras avançadas. Você tem que ser capaz de usar tudo isso aqui, tá? Tanto as palavras simples, que mudam o vocabulário para você usar de forma mais avançada, quanto as palavras mais avançadas, tá? E aí, antes de começar a te dar alguns exemplos aqui dessas palavras, eu quero te falar uma coisa. Tem uma coisa que eu mais vejo as pessoas errando quando elas vão fazer isso aqui, tá? E são dois erros bem claros. Presta atenção. O primeiro erro que as pessoas fazem é exatamente o de ignorar essas palavras simples. Ela acha assim: essa palavra é simples, não quero usar. E aí, por nem tentar usar a palavra, ela acaba não descobrindo que aquela palavra tem significados adicionais. E aí ela deixa de ampliar o vocabulário dela, deixa de aprender a usar o vocabulário de uma forma mais avançada. O vocabulário dela se torna um vocabulário engessado, porque ela só quer ficar usando palavra avançada. E aí sabe o que parece? Isso eu vejo muito quando chega na mentoria, por exemplo. Parece um robô falando, tá? A pessoa já vem com aquele discurso, as palavras já encaixadas ali nos momentos, fica muito artificial, tá? Você já passou por isso, de sentir que o que você está falando está meio artificial? Fala aí para mim se você já sentiu isso. Sentir que o que você está falando ali em inglês sai de uma forma artificial. Isso acontece muito quando você tenta ficar usando só as palavras melhores para você. Isso vai te deixando ali mais artificial, mais engessado na hora do teste do IELTS. Seu examinador não quer isso. Ele não quer isso, ele quer uma pessoa que fale naturalmente e consiga construir formas, estruturas mais avançadas, tá? O segundo erro que as pessoas fazem é não passar um tempo treinando com essas palavras. Quando você descobre uma coisa nova, igual vou te mostrar aqui agora, você descobre uma coisa nova. Se você não passa um tempo interagindo com aquilo ali, o que vai acontecer? Vai desaparecer. Me responde aqui. Quando você está conversando em português com alguém, aí a pessoa vai lá e fala uma palavra nova. Você fala assim, nossa, que palavra bacana essa aí. Ou então quando você está lendo um livro, você fala, nossa, essa palavra aqui eu não conhecia. Em português mesmo. Ou você escuta uma palavra em algum lugar. Se você nunca mais vê aquela palavra, se você nunca mais lê aquela palavra, se você nunca mais falar aquela palavra, você vai lembrar daquela palavra? Não, não vai lembrar, tá? Eu até falo sempre que teve um estudo da universidade que fala que as pessoas, né, os adultos, para eles adquirirem uma palavra nova no vocabulário deles, eles precisam ali, em média, de ver, ouvir ou dizer a palavra de 30 a 50 vezes. É a repetição daquele vocabulário que vai fazer ele ficar incrustado dentro de você. Então você precisa passar um tempo dedicando esse treino com essas palavras, tá? Outra coisa que eu vejo a pessoa fazer errado, lembrei de um terceiro erro aqui, é ficar buscando lista de palavras. Já buscou lista de palavras aí para usar no teste do IELTS? Você vai lá no Google e fala, lista de palavras avançadas, lista de palavras para o IELTS. Se você já fez isso, você sabe que você pega lá uma lista de 50 palavras. Assim que você acabou de ler a lista, você já esqueceu 49. Não é assim? Por quê? Aquele momento de pegar a lista só para ler e decorar, isso não funciona. Você vai esquecer as palavras que você está usando. Você vai esquecer como que usa, qual que é o contexto. Isso vai se perder. Então você precisa passar o tempo ali praticando com essas palavras. Se você quer atingir uma nota X, pode ser uma nota 5, 6, 7, 8, 9 no IELTS. Você precisa ter isso claro na sua cabeça. É passar um tempo praticando com aquilo ali, tá? E aí, vou lá te dar uns exemplos dessas palavras agora e como que você faz para poder usar elas de uma forma mais complexa, tá? A primeira palavra que troca o sentido quando você pronuncia ela de uma forma diferente é essa aqui, ó. Para vocês que estão no Instagram aqui, eu vou escrever essa palavra aqui, ó. Como que você pronuncia essa palavra aí? Para você mesmo. Se você está
assistindo no YouTube, no vídeo depois, eu vou colocar a palavra aqui para você. Como que você pronuncia essa palavra aí? Pronuncia ela para você. Eu acredito que você foi lá e falou perfect, não é? Se você tiver inglês americano, você deve ter falado perfect, né? No inglês britânico é perfect, que a gente não pronuncia aquele R. Mas enfim, é isso que você deve ter pronunciado, né? E não está errado, está certíssimo. Perfect, algo que é perfeito. Muito bem. Mas, se você muda a pronúncia dessa palavra, você muda o significado dela também. E aí eu vou falar aqui para você como que você vai pronunciar ela para mudar, tá? Vou escrever aqui para vocês entre aspas, e aí você fala desse jeito aqui. Quando você pronuncia perfect, com a ênfase no final, você muda o significado dessa palavra. E aí ela passa a ser o verbo aperfeiçoar. Olha para você ver. Uma palavra que você vê demais e que você certamente usa no seu dia a dia. Perfect. Você fala, this is perfect. It was perfect. Beleza. Só que quando você troca aquela pronúncia da palavra ali, você fala perfect, aí você está usando uma outra palavra, que já é o verbo aperfeiçoar. I'm going to perfect your pronunciation. Eu vou aperfeiçoar a sua pronúncia. Já sabia dessa aí? Então, essa é a primeira palavra que eu estou trazendo de exemplo aqui para você de como fazer essa transição. Ela deixa de se tornar uma palavra simples, que é um adjetivo, perfect, para ser usada em um contexto diferente, que é o contexto de ser um verbo, aperfeiçoar. E isso faz você aumentar sua nota no teste do IELTS, porque isso demonstra para o seu examinador que você está usando o vocabulário, o mesmo vocabulário, a mesma palavra, com mais flexibilidade. E isso aumenta a sua nota por causa disso. Você está atingindo o critério lá de flexibilidade lá dentro do critério maior de vocabulário, né? O lexical resource. Isso mostra para o seu examinador que você sabe, não, esse candidato aqui, ele sabe usar essa palavra em dois contextos diferentes, tá? E isso é bom para você. A segunda palavra que eu vou te dar aqui, que também tem como você alterar o significado dela quando você altera a pronúncia, é essa aqui, ó. Vou digitar ela para você. Essa aqui. Como que você pronuncia isso aí? Fala para você aí, para você mesmo. Eu quero que você fale. Eu quero que você sinta a pronúncia. Pronuncie para você aí mesmo. O que você falou? Você foi lá e falou close, close. Beleza, tá certo, não tem nada errado, tá? Nenhuma dessas palavras aqui que eu tô falando vai estar errada, ela tá certa. Close. O que significa close? Fechar, né? Mas, quando você muda a pronúncia dessa palavra e você fala ela com som de S ao invés de Z, quando você pega e fala close, então ela muda o sentido. E aí ela passa a significar próximo. É uma relação de proximidade. Por isso que quando você fala um amigo próximo, você não fala close friends. O que você fala? Close friends. I have a close friend. Um amigo próximo. Olha como que é sutil essa alteração aqui. Olha como que é sutil essa alteração. Close, com som de Z, significa fechar. E close, com som de S, significa próximo. É uma relação de proximidade. E aí, de novo, quando você utiliza essa palavra com essa flexibilidade no seu teste do IELTS, você preenche o critério de vocabulário de forma melhor, fazendo o seu examinador te dar uma nota maior, tá? A terceira palavra que eu vou dar de exemplo aqui para você, ela também, essa aqui é bacana, porque muita gente nem sabe que existia esse outro significado dela. Como que você pronuncia essa palavra aqui, ó? Vai, pratica aí, para você, eu quero que você fale, eu quero que você sinta você pronunciando essa palavra aí. Falou? Pronunciou? Provavelmente você foi lá e pronunciou essa palavra assim, ó, content. Não foi? Content. O que significa content? Content significa conteúdo, né? Conteúdo. Pode ser o conteúdo, por exemplo, o conteúdo dessa aula. Ou pode ser também o conteúdo do pacote. Mas é conteúdo. Content, ok? Quando você troca a pronúncia dessa palavra para content,
Olha a ênfase está no final agora. Quando você muda ela para content, você muda o sentido para contente. Uma pessoa feliz. Você está contente com alguma coisa. Content. Olha essa. Você sabia dessa aí já? Olha essa mudança. Content e content. Tá vendo que você só mudou a ênfase que você deu para a palavra na hora de pronunciar? Só essa mudança da pronúncia altera o significado dela. Em um significado em um contexto diferente. Não dá para você usar content com o sentido de contente e nem contente com o sentido de content. Por isso que quando você faz essa mudança aí do vocabulário, essa mudança da pronúncia, você acaba sendo mais flexível no uso da palavra. E isso independentemente do seu nível. Se você tem nível básico, se você tem nível intermediário, se você tem nível avançado no teste do IELTS, isso vai aumentar a sua nota no teste do IELTS. Se você demonstrar para o seu examinador que você tem um comando do seu vocabulário mais avançado, porque você sabe usar a palavra, a mesma palavra, de forma mais flexível, em contextos diferentes, tá? A outra que eu vou passar para você aqui, ó, é essa aqui, ó. Como que você fala essa palavra aí? Pronuncia aí para você, vai. Essa palavra aí, eu acredito que você tenha pronunciado para você assim, ó. Contest. Não é? Contest. O que é um contest? Contest é um concurso, né? Beauty contest, concurso de beleza. Concurso, contest. Mas quando você muda a pronúncia dessa palavra e joga a ênfase para frente e fala contest, olha, é igual a anterior. Contest, contest. Então ela passa a ser uma outra palavra, que é o verbo contestar. Olha para você ver, não tem nada a ver com concurso. Mas é a mesma palavra usada com um significado diferente, simplesmente porque você alterou a pronúncia dela. Conseguem perceber isso aqui? Você já conhecia esses sentidos alternativos dessas palavras? Escreve aí para mim, você que está assistindo aí no Instagram, me deixa saber se você já conhecia algum desses sentidos dessas palavras, se você até mesmo talvez já usava esses sentidos. O que talvez você não sabia, porque isso aqui é simples, né? Você vai lá, fica fazendo essa comparação de pronúncias. O que talvez você não sabia é que usar isso no seu teste do IELTS aumenta a sua nota, porque você está sendo mais flexível no uso do seu vocabulário, que é algo que o seu examinador está esperando. Então, olha só, perfect, perfect, close, close, qual que foi a outra? Content, content e contest, contest. Olha só a diferença. Clarice, alguns eu já conhecia, mas de fato não usava. Para você ver, né? Então, agora talvez fique mais presente para você o fato de que usar isso durante o seu teste do IELTS é melhor para você subir a sua nota. Porque são palavras simples. São palavras simples que vocês já sabiam. Certeza que vocês já viram ou já leram essas palavras em algum lugar. Mas talvez você não sabia desse sentido alternativo e talvez você não usava com essa intenção, com a intenção de demonstrar flexibilidade no seu vocabulário. Olha lá, o Ramires falou ali, context sim, já contest é nova para mim. Pois é, o Matheus ali, eu não conhecia também. Então, fiquem com isso aí, tá? Agora eu tenho algumas coisas para falar para você aqui. Presta atenção. Como que você vai fazer para não esquecer essas palavras, tá? Quando você, tanto essas que eu te dei aqui, quanto palavras que você porventura vir e descobrir, tá? Como que você vai fazer para não esquecer? Antes de explicar ali, deixa eu ler aqui a pergunta. Carolina. Oi, Sam, começou faz tempo, cheguei agora da escola da minha filha. Queria demais assistir essa live. Assista, minha filha, nós estamos aqui ainda conversando. Estou falando para você que está chegando agora, não só para você, Carolina, mas os outros estão chegando. Eu tô falando nessa live aqui como que você usa palavras simples que você já conhece no seu dia a dia para alterar a pronúncia delas, usar em um contexto diferente e aumentar sua nota no quesito de vocabulário do seu teste do IELTS, porque você está sendo mais flexível. Então, fica aqui, que você ainda vai conseguir pegar bastante coisa aqui, tá? Muito bem. Essas palavras que eu dei para vocês aqui, né? Perfect, perfect, close, close, content, content e contest, contest,
todas essas palavras, né, que na verdade são 4 palavras que mudam o sentido e adquirem 4 novos vocabulários, 4 novos sentidos quando você pronuncia de forma diferente, todas essas aqui, mais outras que você for ver, como que você faz para não esquecer essa palavra? Primeiro, que se você está na sua preparação para o teste do IELTS, eu acredito que você já tenha, se você ainda não tem, você precisa assistir a aula lá, tá ali fixada no meu feed ali, e tá lá no canal do YouTube também, sobre leitura. O nome da aula é assim, ó, você está fazendo o reading errado para o IELTS. Esse é o nome da aula. Se você não se você já assistiu essa aula, provavelmente você já sabe que você tem que ter um caderno de vocabulário, tá? O que é o seu caderno de vocabulário? É ali que você vai julgar todas as palavras que você vai garimpando enquanto você está fazendo sua leitura, suas palavras novas. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque você vai guardar essa palavra ali. E você sabe que o C, né? Mais mineiro que isso, impossível, né? Você sabe que você tem que visitar esse seu caderno com frequência, para que você possa guardar na sua cabeça. Lembra que eu falei lá de 30, 50 vezes interagindo com a palavra? Para que você possa guardar aquelas palavras. Então, isso é a primeira coisa, já é para a gente começar. Agora, eu vou te ensinar um exercício aqui que você pode fazer que vai fixar ainda mais. Por quê? Nesse exercício, você vai criar contexto para aquilo que você está falando, tá? Vou te dar 2 exemplos, com 2 dessas palavras aí que eu usei para você, tá? Vou escrever aqui o primeiro exemplo. O que você vai fazer? Qual que é o exercício, né? O exercício é você, na hora de passar essas frases para o seu caderno, você vai criar frases com as duas, com os 2 sentidos da palavra. Na hora de você colocar lá no seu caderno, você já sabe que você não pode apenas escrever a palavra lá. Por exemplo, perfect, perfeito, barra, aperfeiçoar. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai esquecer. Você tem que escrever uma frase com aquela palavra, para você aprender ela com um sentido. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever uma frase que tenha os 2 sentidos. Vou te dar 2 exemplos aqui, ó. Vou escrever. O primeiro é esse aqui, ó. Aqui, ó. O primeiro é essa primeira frase, primeiro exemplo. Olha, como que você lê isso aí? Lê para você aí. Vamos ver se você pegou mesmo como que faz para trocar a pronúncia. Olha, se você não sabe isso aqui que eu acabei de te ensinar, provavelmente você olhou para aquilo ali e leu assim: Let's perfect your pronunciation so it gets perfect. Simon, tá errado isso aqui. Não está errado, você que não está sabendo ler. Você que não está sabendo ler, porque aqui tem 2 sentidos da mesma palavra. E essa é a chave para você usar vocabulário aqui com flexibilidade e aumentar sua nota no teste do IELTS. Vou ler para você e aí você já provavelmente vai perceber qual que é a mudança. Olha a frase. Let's perfect your pronunciation so it gets perfect. Conseguiram ver a diferença? Let's perfect, o verbo aperfeiçoar, so it gets perfect, para que fique perfeito. Conseguiram? Segundo exemplo para você. Na hora de escrever a palavra lá no seu caderno de vocabulário, você vai escrever lá. Ó, segundo exemplo aí. Como que você lê isso aí? Vai lá, lê aí para você mesmo. Na hora que você lê ali, você vai falar close the window for your close friend. Tá errado. Está errado. Se você falou isso, está errado. Não existe nesse mundo nem qualquer outro close friend. Isso não existe. Por quê? Você já descobriu aqui que quando você altera a pronúncia dessa palavra para tirar o som de Z e colocar o som de S, você troca o sentido. Se você fala close com Z, significa fechar. Por isso que não existe close friends. Você não está fechando seu amigo, né? Existe close friends com som de S. É proximidade, close friends. E aí aquela frase ali vai ficar assim, ó. Close the window for your close friend. Conseguiu perceber a nuance? Close the window for your close friend. Beleza? E aí você vai fazer isso com todas as palavras que você for lá julgando no seu caderno de vocabulário, tá? E aí, o que que acontece? O que eu quero te dizer é o seguinte: existe uma exceção que você não vai usar essas palavras aqui. Você não vai precisar usar essas palavras que têm sentido alternativo, não, tá? E eu vou te dar aqui 2 exceções para você, tá? Primeira, quando você precisar de um vocabulário específico, de uma palavra específica. E aí, não vai ser tão bom você usar o outro sentido,
secundário da palavra. Você precisa de algo que seja realmente específico, tá? Específico. Olha, ó, Clarice, essa do close foi uma grande surpresa. Adorei. Pois é, essa aí é boa, né? Você nunca mais na sua vida vai falar, nossa, vi lá no meu close friends. Não existe close friends, você não tá fechando seu amigo. É close friends, né? Muito bem. E aí, vou te dar um exemplo aqui de quando você precisa de uma palavra mais específica, tá? Você quer falar assim, aperfeiçoar alguma coisa é diferente de aumentar alguma coisa, né? Pode até ser similar, mas é diferente. E aí, o que você vai falar? Olha aí a diferença. Perfect something e augment something. Você já conhecia essa aí? Augment é uma palavra mais avançada. É bastante utilizada, tá, no dia a dia, mas ela é mais avançada. O que é augment? É você fortalecer alguma coisa. Você está aperfeiçoando? Está também, só que é muito mais específico. Você está aperfeiçoando no sentido de fortalecer alguma coisa, aumentar aquilo ali. Então, augment e perfect são similares, mas augment é mais específico. E quando você vê no seu contexto ali do que você está falando, lá na hora do seu teste do IELTS, ou quando você vê no contexto do que você está escrevendo ali na sua redação do IELTS, que você precisa de uma palavra mais específica, você vá para a específica. Não vá usar o sentido secundário, beleza? Uma outra situação que também é uma exceção para você não usar essas palavras aqui é quando você já usou palavras avançadas no que você está falando ou no que você está escrevendo, tá? Nesse caso, não precisa, porque senão vai começar a ficar exagerado você usar muita dessa flexibilidade. Tudo em excesso acaba sendo ruim. Então, se você já colocou lá uma palavra avançada na sua frase, tá tranquilo, termina a frase ali bonitinho, certinho, sem preocupação. Beleza? Muito bem, muito bem. Estamos quase chegando aqui ao fim. Eu tenho uma pergunta para você. Você gostaria que eu te desse mais algumas palavras extras? Fala aí para mim. Você quer umas palavras extras para eu poder te dar aqui para você praticar e anotar aí no seu caderno de vocabulário? Umas palavras extras que você pode usar no seu teste do IELTS para aumentar sua nota? Demonstrar para o seu examinador que você tem mais flexibilidade com o seu vocabulário, que você é capaz de fazer isso com palavras simples do dia a dia, que adquirem sentidos diferentes quando você troca a pronúncia? A Clarice já falou que quer, Stephanie também, o Ramires, yes! Yes! Mande aí, yes! Para eu poder mandar para você aqui, tá? Vou passar para vocês, porque eu quero ajudar vocês mesmo, então vou dar aqui 1, 2, 3, 4, 5 palavras diferentes aqui para vocês, tá? 5 palavras novas. E aí vocês já vão anotando aí que eu vou dar a palavra com sentido comum, corriqueiro que vocês usam e o sentido mais apurado dessa palavra, tá? O sentido diferente quando você muda a pronúncia. Beleza? Prontos? Já estão com a caneta na mão aí? Vai lá, a primeira, essa aqui, ó. Essa aqui é boa demais, essa aqui é campeã, hein? Como que você pronuncia essa palavra aí? Vai lá, para você mesmo. Fala aí. Primeira coisa na sua vida. Se você falou access, já está erradíssimo em qualquer situação que você tiver. Você está vendo que tem 2 Cs ali? Então você nunca na sua vida, nem na sua morte, vai falar access. Tem 2 Cs. Você vai falar access. Tá? Access. Beleza? E aí aqui que muda. Quando você fala access, você está falando o verbo acessar. I need to access. Eu preciso acessar. Quando você fala access, olha a ênfase na primeira letra, access. Você está se referindo ao substantivo acesso. Sabia dessa aí? Access and access. Olha só, é muito próximo. Então, se você não fizer aquilo que eu te falei lá atrás, de passar um tempo praticando isso aqui, para você usar lá no seu teste do IELTS, vai ficar difícil, você vai embananar isso tudo aqui e vai dar errado, vai dar ruim. Então, pratique isso aqui, ó. Access é o substantivo, o acesso. E access, olha a ênfase na pronúncia no final. Access é o verbo acessar. Olha aqui, ó. I need access to access the file. Eu preciso de acesso para acessar o arquivo.
Beleza? A segunda para vocês. Como que vocês falam essa palavra aí? Contrast. É assim que você fala? Contrast. Certíssimo, tá? Contrast. O que significa contrast? Contrast significa contraste, né? There is a contrast between... Tem um contraste entre tal e tal. Mas, se você muda a pronúncia dessa palavra... Ó, chegou 2 vezes? Que doideira. Para mim aqui, pareceu que não tinha chegado. Beleza. Se você muda a pronúncia dessa palavra para contrast, olha a ênfase no final, contrast, o que acontece com essa palavra? Ela adquire um sentido secundário de verbo, contrastar. Contrast information, contrastar informações. Olha para você ver a diferença. Contrast, contrast. A outra que eu vou dar para você, essa aqui, ó. Como que vocês pronunciam isso aqui? Insult. Vocês falam insulte. Se você fala insulte, já tá errando, hein? Não tem um i ali no final. Tem, por acaso? Não tem. Então, insult. Insult. É assim que você fala. O que significa insult? Um insulto, né? Insulto. O substantivo insulto. Quando você usa uma palavra dessa no seu teste do IELTS, mudando a pronúncia dela para insult, olha a ênfase no final, insult, você está mostrando para o seu examinador que você conhece e sabe do sentido secundário que significa insultar. É o verbo. Insult. E insult e insult. Olha para você ver a diferença. Insult é o insulto. Insult, a ênfase no final, é o verbo insultar, tá? Vamos lá, próxima. Ó, essas listas de palavras aqui que eu tô dando para vocês, esse aqui aumenta a nota no teste do IELTS bonito, hein? Como que você fala essa aí, ó? Como que você fala isso aí para você? Permit. Permit. Claro, se você tiver um sotaque americano, você vai falar permit. Permit, não é assim? Mas aqui, no caso, eu tenho um sotaque britânico, então é permit. O que é permit? Permit é uma licença. Você tem uma licença para fazer alguma coisa. Do you have permit? Do you have a permit? Você tem uma licença para fazer isso? Agora, quando você muda a pronúncia dessa palavra para permit, olha a ênfase no final. Permit. Você está usando o verbo permitir. Olha a diferença. Permit, permit. Tá? Coisa sutil aqui. Sutil, que causa um efeito muito grande no seu teste do IELTS quando você usa. Pensa o seu examinador. Pensa o seu examinador, tá lá. Aí, de repente, vê que você usou a palavra permit com significado de permitir, ao invés de você falar allow. Todo mundo fala allow, que é permitir. Permit. Quando você fala isso, seu examinador já, esse aqui está usando uma palavra que é uma palavra simples com um sentido secundário avançado. Entende? Isso aqui adiciona nota no seu teste. Então, fique atento para essas mudanças. Isso aqui aumenta a sua nota no teste do IELTS. Vamos lá, mais 2 para você. Como que você fala isso aí? Como que você fala aí? Presente. Não é presente, né? Pelo amor que eu te peço. Present. 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 O que significa present? Present significa o presente, o tempo presente, né? E também significa presente que você dá para alguém. Você sabia disso? Não é só gift que é presente. Present também significa presente, tá? Mas, quando você muda a pronúncia dessa palavra aí para present, olha a ênfase no final. Present. Então, você está trocando o sentido dessa palavra, que agora é apresentar. Present. Let's present the present. Vamos apresentar o presente. Present e present, tá? Essa aí também é boa para você usar. Agora a última. Ó, essa aqui é boa, hein? Essa é muito boa. Ó, como que você fala isso aqui? Vai, pronuncie para você aí mesmo. Como que você fala isso aí? Invalid. É assim que você fala essa palavra? Invalid. Não invalid. Para com isso. Aquele i no final ali, ele tem som de e. E. Invalid. Invalid. O que significa invalid? Algo não válido. Algo inválido, tá? This document is invalid. É não válido. Beleza.
Quando você muda a pronúncia dessa palavra aí para invalid, olha que diferente essa pronúncia. Invalid, você está falando de uma pessoa inválida. Olha a diferença de você falar. Às vezes isso aqui te faz até você cometer uma gafe, ou evita que você cometa uma gafe. Dependendo do contexto, você está falando uma coisa, sendo que seria outra, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Invalid e invalid. Olha a diferença nisso, tá? Muito bem, chegamos ao final aqui. Me digam aí, gostaram da live? Gostaram de aprender como alterar essas palavras simples para poder aumentar a sua flexibilidade do vocabulário no IELTS e conseguir uma nota maior? Manda aí para mim, dá o like aqui na live se você gostou, fala para mim aqui e me deixa saber. Mas antes, vamos fazer um resumo, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só a hora de escrever a dúvida aí enquanto eu faço o resumo com você, beleza? Vamos lá. Eu te mostrei aqui que uma palavra que simples, se você altera a pronúncia dela, às vezes ela pode aumentar a sua nota no teste do IELTS. Te diz que a palavra simples, que tem a capacidade de fazer isso, é diferente de uma palavra avançada, que simplesmente tem contextos mais avançados, tá? E aí eu te disse que as pessoas geralmente acabam confundindo isso. Uma palavra simples, que tem um significado adicional quando você muda a pronúncia, com palavras avançadas, tá? São coisas diferentes. E aí, eu fui lá e falei que você deveria usar esse tipo de palavra que eu te dei aqui, porque isso preenche um critério que seu examinador está esperando de você na hora do teste do IELTS, chamado flexibilidade, lá dentro do critério de vocabulário. Ele quer ver se você tem a capacidade de usar vocabulário em contextos diferentes, tá? E essas palavras aqui preenchem muito bem isso que o seu examinador está procurando. Falei que você deve investir um tempo estudando e se dedicando a essas palavras, porque isso aqui aumenta a profundidade do seu vocabulário. Você vai parar de ser aquela pessoa que só tenta aumentar o vocabulário, mas você vai também aprofundar o seu vocabulário ali, tá? Eu falei que não tem essa de escolher o que vale mais, se eu uso palavra avançada ou se eu uso essas palavras aqui simples que eu consigo alterar o sentido. Na verdade, o que vale é você ter um comando avançado do seu vocabulário. É você ser capaz de usar a mesma palavra simples de forma avançada na hora do seu teste do IELTS, tá? Aí eu fui lá, te dei 4 exemplos de palavras para fazer isso. Falei que para você não esquecer essas palavras, você tem que colocá-las lá no seu caderno de vocabulário e que quando você fizer isso, você deve criar uma frase que tem as duas acepções, os dois sentidos diferentes, tá? Te dei lá alguns exemplos de como fazer isso. Falei que tem 2 exceções para você não usar esse tipo de palavra. Qual é a primeira exceção? A primeira exceção é quando você precisa de um sentido mais específico. Aí você tem que ir lá e buscar a palavra que tem um sentido mais específico. A segunda exceção é quando você já usou palavra avançada na sua frase. Aí não precisa, você já usou palavra avançada ali. Tá tudo bem, só termine a sua frase. Muito bem, deixa eu ver aqui, acho que alguém escreveu alguma pergunta aqui. Carolina, como posso pesquisar outros exemplos? Carolina, você até pode pesquisar por heterônimos, né, que são os nomes dessas palavras que eu te falei, heteronyms, mas eu não te aconselho a pesquisar a lista de palavras para você ficar fazendo isso. O que eu te aconselho é que você faça a sua exposição guiada ao idioma. Quanto mais você se expor ao idioma por meio do listening e do reading, mais você vai entender isso aqui. Porque não é só você bater o olho numa lista de palavras, e eu falei isso lá no meio, né? No meio da live. Não é só você bater o olho numa lista de palavras que vai te ajudar. Você tem que entender o contexto daquilo ali. E isso você vai conseguir na hora que você estiver praticando a sua exposição ao idioma. Muito bem? Nós nos vemos mais tarde na próxima live. Cheers!